tarde, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Hoje estamos aqui para trazer mais uma convidada, terapeuta Theta Healing, que é a Tati Bresciani. Hoje a gente vai falar de um assunto maravilhoso, que é um assunto qual a gente olha para o futuro, que é sobre cocriação, manifestação. Vou convidar a Tati aqui para conversar. Então, hoje a gente vai falar de manifestação e cocriação de sonhos, desejos, quem não, né? Então, isso é uma coisa que todos nós desejamos. E a Tati, ela é especialista. Oiê, tudo bem? Como você tá, amiga? Olá! Olá! Tudo Acho que eu jóia? dei uma travada, Firme? voltou. Tudo jóia? Que bom você aqui. Tudo Oi, bem? Bru. Oi, pessoal. Olha Vai entrando aí. Hoje a gente vai só! falar que eu e a Oi! Tati é um assunto maravilhoso, que a Tati é especialista sobre cocriação e manifestação. Fiquem aqui para vocês pegarem todas as dicas da Tati, que ela é especialista. Essa é a energia de lua Jura? cheia Uau, amanhã, ainda por cima, que super bom. forte para isso. Então vamos lá, né, Aproveitar. gente, né? O pessoal vai Sim. entrando aí. Oi, Bru, tudo bem? Amanhã a gente vai conversar com a Bruna também. Então deixa eu mandar aqui alguns convitinhos, o pessoal ir entrando. Gente, então vamos lá. Vou apresentar aqui a Tati para vocês. A Tati é uma amiga querida, terapeuta Theta Healing, mentora de cocriação. A conheci em São Paulo, mas sei que é de Campinas, né, Tati? Natural de Campinas. E hoje. Ah, de Sim. São Paulo, ah, que legal. Sou de São E Paulo. Eu morei em hoje a Campinas Tati um tempo, está mas sou em de São Paulo. Portugal, né? Através de uma manifestação, né, Tati? Sim, Que completamente. legal. Manifestei cada Tati, então detalhe fala dessa aí, se vida que apresenta eu para o tenho hoje. pessoal, fala um pouquinho de Maravilhoso. você e já aproveita e fala aí como foi que você chegou aí em Portugal, como que o Uhum. Teta Healing trouxe isso para sua vida, fala aí com a gente. Tá bem. Bom, quem não me conhece aqui, eu sou Tati Bresciani, eu sou terapeuta, mentora de cocriação, Theta Healing. É, Bom, como a Flá disse, a gente se conheceu em São Paulo. Eu venho há um tempo já trabalhando com a técnica, porque o Theta Healing mudou literalmente a minha vida. Se hoje eu tô onde eu tô, eu trabalho com o que eu trabalho, eu faço as coisas que eu tenho na minha vida, né? Tudo que eu tenho, eu devo muito a essa base. Então, eu aceitei participar dessa live porque realmente quem está pensando em começar a desenvolver esse processo de conhecer mais o Theta Healing, de se conectar mais com a ferramenta, tem muito a agregar na vida, tem muito a agregar, Sim. porque o Theta Healing ele realmente é um divisor de águas na vida de quem passa, né? Bem, é isso, eu trabalho muito com essa técnica, eu atendo muitas pessoas com mentoria, né? A gente passa aí por um processo bem profundo de redescobrir o que a pessoa realmente deseja. E é claro que o Theta Healing, ele é uma técnica Seu formada, mas jeitinho. cada um tem ali os seus, né, as suas. Tem ali a sua intenção, o seu perfil um pouco mais profundo, e aí a gente consegue desenvolver a técnica de uma forma diferenciada. Então, cada terapeuta, cada mentor tem um formato aí de trabalhar. E eu puxo muito para esse lado de manifestação e cocriação, que é algo que realmente eu gosto muito. Eu gosto muito de trabalhar com neuroplasticidade, com a nossa como a nossa mente muda a nossa realidade. Então, eu uso o Theta para conseguir ter esse acesso ao subconsciente das pessoas e fazer com que elas realmente se redescubram, realmente consigam manifestar alguma coisa de diferente na vida delas, a todos os níveis, né? Profissional, autoconfiança, amor, financeiro, enfim. E é por isso que eu hoje sou fãzaça Tá, dessa então, técnica e continuo trabalhando com ela por fala muitos pra anos gente, aí. Tati, assim, como que o Teta Isso. Healing chegou na sua vida? Né? Esse nomezinho assim é diferente, né? Que é em inglês ali healing, né? De cura, cura através da onda Teta. Sim. Como que essa ferramenta chegou até você? Uhum.
Eu sinto que foi um chamado, de verdade. Foi um chamado mesmo, assim, sem trazer muito dessa questão do misticismo, mas realmente foi um chamado quando eu consegui chegar no Theta Healing. Eu não conhecia a técnica, né? Eu já conhecia muito de radiestesia. Eu não trabalhava com isso, eu trabalhava como marketing. Trabalhei 12 anos como marketing. E eu nunca tive a intenção de fazer uma transição de carreira, de sair do formato ali que eu trabalhava para começar a atender, ou enfim, fazer o que eu faço hoje, né? E foi durante a pandemia que eu acho que muita gente teve esse redescobrir, né, esse chamado de alma de novo para fazer coisas que faziam mais sentido para a vida. Eu senti um incômodo muito grande durante a pandemia do o porquê que eu tô aqui hoje, o que que eu tô fazendo da minha vida, né? Será que eu gosto mesmo disso que eu faço? E claro que com tudo isso estava tendo, né, no mesmo tempo, eu estava tendo várias crises de Muito ansiedade, problema de crises de estômago, pânico, eu né, estava tendo, Tati? cheguei ao Eu lembro que eu burnout, que é atendi muito que eu a conto, Tati de tanto e aí nervoso, ela tinha muita dor no muitos problemas de estômago. estômago, muito, muito. Eu era uma pessoa assim completamente diferente. E aí foi quando, durante a pandemia, ainda estava todo mundo em lockdown, a gente preso em casa. Uma amiga minha me falou, ela sabia que eu gostava muito, né, dessa Uau. parte energética, espiritual. Eu, durante a pandemia, montei um grupo de ajuda entre as minhas amigas e tal, para a gente começar a conversar e começar a já se reconectar com isso, antes mesmo de ser terapeuta. E aí, uma amiga minha me falou: Você conhece o Theta Healing? Já ouviu falar de Theta Healing? Na época, eu lembro que me parecia até o nome de um tempero, assim, sabe? Tahine, qualquer coisa do tipo. Eu falei: Que isso? Eu nunca ouvi falar. Que técnica é essa? E aí eu fui me aprofundando, comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre a técnica e me apaixonei. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu nunca soube que isso existia? Como que tudo isso era possível? Como que é possível acessar tanta coisa de um lugar completamente, né, onde a gente não tem acesso normalmente? Como que eu consegui acessar tanta coisa e eu não sabia que isso era possível. Eu me senti tão limitada, parece que eu passei minha vida limitada até conhecer o Theta Healing, porque foi uma expansão tão grande de consciência, no sentido de que eu realmente consegui entender a dimensão do que é esse Uhum. todo, né? A gente fala muito sobre isso, mas a gente experienciando realmente, você começa a ter a dimensão do que é esse todo. E foi E muito assim, isso que aconteceu comigo na minha jornada, porque daí eu, assim, dia e noite, estudando Theta Healing, estudando. Fiquei viciada no assunto até quando eu resolvi fazer a formação, né? A primeira formação ali do básico, do uau. DNA básico. E aí É eu uma falei, energia nossa, bem assim, amei. Eu né? Que a gente fala explodia de assim, nossa, como felicidade, que eu assim. não Eu falei, achei eu isso amei antes? isso, Essa foi eu a amei. primeira pergunta que eu fiz. Eu também fiz o curso sem nem passar por nenhuma sessão e fui pelo nome. O nome ressoou muito comigo. E quando eu cheguei lá, falei, gente, que negócio fantástico. Tipo, como que eu não conheci isso antes? Era isso que eu estava procurando. E assim, Esse pensamento é muito forte mesmo, do como que eu não tinha acesso a isso, como que eu não ah, sabia e que essa conta ferramenta, aqui, ou que era Tati. possível acessar tanta coisa, né? Através de um É estado de isso aí. vibração, E através de um assim, estado disso que de você meditação. acessou, você lembra assim de alguma parte que te chamou muita atenção logo ali no seu primeiro curso? Você falou, gente, eu nem sabia que eu sabia fazer isso. Você pode contar para nós? Sim, a primeira coisa, eu sempre fui muito intuitiva, né? Desde criança já via espíritos, isso eu já sabia. O que eu acho que me deu o que foi muito bom foi o reforço de você não tá maluca, realmente isso está existindo. Então foi o reforço da minha intuição. Eu lembro que foi muito significativo quando eu fiz uma leitura do campo da pessoa, né? A gente faz muita troca durante o curso. E aí, com uma das pessoas, né, quando Uhum. eu fiz ali, quando eu estava ainda no primeiro curso, fazendo troca com ela, você vai cheio de dúvidas, cheia de crenças. Será que isso vai funcionar mesmo? E eu lembro que eu li uma questão do passado dela, né? Eu fiz uma leitura de passado ali e trazendo do campo dela o que ela precisaria fazer, enfim, ressignificar ali no presente. E eu descrevi a cena que tinha acontecido com ela no passado. E assim, foi muito significativo porque eu realmente vi pessoas que estavam perto dela, fui nomeando, o seu pai estava com isso, e assim, cores das roupas, e isso eu nunca tinha conseguido acessar nesse nível, né? De conseguir ter realmente Uhum. Sim. uma intuição tão focada
em detalhes, né? Porque a intuição a gente sabe ali em algum nível que a coisa vai acontecer, mas a gente não consegue ter tanto detalhe, né? Essa clarividência tão forte. E com a técnica, ela realmente foi muito explícito isso para mim. Porque daí quando eu falei para ela o que estava passando, e assim, na sua cabeça, quando é a primeira vez, quando você está lá no curso, você está achando que você está só inventando uma situação. Você vai falando para ela o que está vendo, e a menina falou: ah, realmente isso aconteceu desse jeito. E aí foi muito assim, e aí foram só se repetindo, cada vez mais situações não só das minhas leituras, mas das pessoas que faziam comigo também durante o curso. Sim. E que reforçava cada vez mais o quanto a técnica realmente era muito poderosa. De fazer leitura com pessoas que já tinham desencarnado. E aí ela trazia a mensagem da minha avó, que era realmente uma pessoa muito conectada a mim na época. Com frases que, assim, minha avó diria e ela nunca teria como saber. Isso então, assim, eu falei, é muito poderoso isso, realmente. Então, eu acho que para mim foi muito mais como legal. uma Isso é o que a conquista, gente porque eu chama tive de realmente um habilidades reforço que psíquicas, funcionou, né, é dentro do isso. Theta Healing. Às vezes, em culturas ou em filosofias diferentes, cada lugar tem um nome, gente, mas no final é tudo a mesma coisa, né? A única coisa que muda é o nome, mas dentro do Theta Healing a gente chama de habilidade psíquica, que algumas pessoas têm um pouco mais baixo, mas com a ferramenta você pode aumentar isso, você pode refinar isso, e as pessoas que já têm vão refinando cada vez mais, né, Tati? Vai certificando. Eu gosto de falar que a intuição, Sim. ela, como qualquer outra Uhum. coisa do nosso corpo, é algo a se desenvolver, né? Os seus músculos Isso. precisam de fortalecimento, academia, yoga, para se desenvolver, para fortalecer. A intuição é a mesma coisa, ele é um canal onde muitas vezes está cheio de ruído, cheio de sujeira. E quanto mais você vai fazendo essa conexão e quanto mais você vai escutando essa intuição, mais ela vai ficando consolidada e forte dentro de você. E a vida facilita muito, porque uma vez que você tem essa conexão com você mesma e com todo o plano energético e espiritual, não tem como você dar passos mais em falso. Você começa a dar passos certeiros. E as minhas amigas sempre falam isso pra mim, Tati, você não dá nó em pingo d'água, porque realmente eu confio muito na minha intuição e eu não consigo fazer uma coisa que seja muito errada. Eu sei o que eu tô fazendo, não só mentalmente, mas porque tenho todo esse reforço, mas isso foi algo que eu fui desenvolvendo ao longo da minha E é vida. E com aquilo, né, certeza o Tati? Teta É Healing aquela me ajudou intuição que a demais gente com conecta isso, direto né? com a fonte. Então, com a ferramenta, a gente vai abrindo todos esses empecilhos que nos impedem de conectar direto com a fonte, que traz o que é o melhor para nós, né? É o que eu falei na live de ontem. Às vezes eu tô querendo uma florzinha, mas quando eu amplio as minhas habilidades psíquicas, aumento a minha intuição, me conecto com a fonte me mostra um jardim e muito mais possibilidades, né? É muito interessante isso aí. E uma vez. Sim. É, Porque é, a nossa mente racional, ela faz assim, né? A gente só consegue enxergar algo que está aqui muito na nossa 3D. Enquanto que quando você junta e une, não que não seja importante, é muito importante o racional, ele é muito importante. Só que a partir do momento que você também abre isso e você começa a visualizar o 360, o todo, ganha uma amplitude. E aí você começa a ter mais perspectivas das e coisas que podem acontecer. Eu vai vou dar um melhor. exemplo, que eu acho que senão fica muito aqui no supérfluo, as pessoas ficam um pouco desafio de entender. Mas, por exemplo, eu quando estava em transição de carreira, eu sabia que eu queria mudar de estilo de trabalho, mas eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu não sabia que eu ia morar numa cidade da costa, em Portugal, e que eu ia fazer exatamente o que eu faço hoje, que eu ia ter um curso, que eu ia desenvolver pessoas. Não estava claro isso para mim, até porque eu não tinha como acessar tudo isso que eu tenho hoje. Mas eu tinha como acessar a vontade que eu queria ter, os sentimentos que eu queria ter em viver isso. Então a intuição me trouxe muito isso de eu queria me sentir livre geograficamente, eu queria poder viajar, que eu já amava, eu queria poder ter mais prosperidade financeira, mais abundância. Eu queria me conectar com pessoas e ajudar pessoas e morar perto da praia. Eram coisas que eu coloquei ali como pontas. E aí o universo vai te dando os comos. E quando você olha para trás, você fala, realmente, eu manifestei isso, mas você não sabia exatamente redondinho, escrito em pedra, que era isso. Às vezes está muito claro para a pessoa o que ela já quer e tá tudo bem, ela consegue também manifestar. Mas às vezes a pessoa deixa de manifestar porque ela acha que não tem clareza, mas não é. Ela tem clareza do que ela quer sentir. Isso já é o ponto base
ela começar a se conectar com aquilo que ela deseja. Então, a intuição, ela ajuda muito nesse processo de você ir se ouvindo, sentindo o seu coração. E é nessa Sim. amplitude, E né, dentro que eu da acho que a gente vai técnica, ganhando Tati, assim, né, de tudo ali que dimensão. você conheceu, desde o básico, tá, gente? Porque o Theta Healing tem vários cursos, né? A gente começa com o básico, vai para o avançado e assim vai. Então, você não quer parar mais. Você vai se ampliando. Diga. Mas dentro dali, de tudo que você começou, Tati, o que que mais te chamou a atenção? Uhum. O que que você falou, uau, isso é o poder Ah, o poder de cura dessa ferramenta. O poder de cura é potente, assim, a um nível muito forte. Eu vou dar um exemplo, que eu sou a pessoa dos exemplos, professora, né? Amo. Eu tenho, na época que eu estava fazendo já o segundo curso, a gente aprendeu a entrar na energia de animais e entrar na energia de plantas. E eu lembro que nessa época, eu estava no Brasil ainda e minha gata estava muito doente. Ela estava com problema de pele, tem que dizer, ela estava com problema de pele e nada curava. A gente já tinha levado ela em vários veterinários, já tinha feito todos os exames. E ela estava num estado, assim, muito deplorável, sabe? Com a pele toda muito machucada, aquilo estava machucando muito ver ela daquele jeito. E aí eu falei, eu vou usar o do Teta, eu vou fazer essa conexão com o eu superior dela, né? Porque é esse formato que a gente vai fazendo ali com o animal. E passar para ela essa sensação, conversar com ela, entender o que está acontecendo e passar para ela. Eu fiz isso numa semana. Na semana seguinte, ela estava com a pele quase toda cicatrizada. Levamos na veterinária para fazer o retorno e a veterinária a gente falou: eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, mas ela tá esse curada. trem funciona. Então, nesse momento eu falei: meu Deus do céu! Sabe? Eu até arrepiei de lembrar agora, porque foi muito forte. Eu lembro que eu contei pra minha mãe na época. Eu falei, olha, mãe, eu vou fazer uma coisa aqui com a Chica. Que é o nome da minha gata. E vamos ver o que vai acontecer. Mal não vai Ah, fazer. certo. E aí eu tava só começando, né? Sabe quando você vai testando, você vai conhecendo. E aí depois você vai se ganhando, você vai se tornando realmente a bruxona maga que vai conseguindo canalizar essa energia para o que precisa. Mas isso foi muito simbólico para mim, o poder da cura que o Theta Healing tem. Porque você acessa ali a origem, né? A gente às vezes fica remediando as coisas na nossa vida, achando que vai dar resultado, só que a torneira está aberta. Ela é a origem dos sentimentos, ela é a origem do que está acontecendo. Onde está essa torneira? No subconsciente. E o subconsciente corresponde a 90% da gente. Então a gente acessa através do Theta esse subconsciente, consegue acessar profundamente ali o que está acontecendo, né? As camadas da cebola até o fundo, para enxergar a origem das coisas e aí fazer a cura definitiva. E por isso curam os resultados, né? Porque você fecha a torneira, você estanca ali o vazamento de verdade. Então, para mim, o poder de cura do É o Theta que Healing, ele você falou, né, Tati? Ele vai na é uma raiz da coisa fora questão, do né? comum. Vai lá na onde está o início, né? Onde aquilo tudo começou. E, de fato, traz a cura. Então, isso é maravilhoso, né? Uhum. E a gente não sabe muitas vezes aonde está a origem. Esse é o problema, porque a mente racional acha que, vamos supor, isso está acontecendo porque aconteceu isso, e não é. Muitas vezes as pessoas chegam para mim com problema de desafio no relacionamento, não conseguem namorar, não conseguem se relacionar bem com as pessoas. A gente vai investigando e a gente consegue entender que ali começou quando ela se sentiu abandonada no berço, numa situação específica na vida pela mãe, e aquilo causou um medo tão grande nela que ela começou a realmente se sentir rejeitada, abandonada por uma situação específica muito singular, imagina. Então, quando que ela ia lembrar que um momento na infância ela ficou abandonada no berço, se não fosse o Theta Healing, para a gente conseguir acessar esse momento da vida dela e conseguir ressignificar. E aí não é à toa que dá o resultado, né? Porque aí ela consegue, ressignificando isso, se reconectar com as pessoas de novo, ter relacionamentos mais saudáveis com ela mesma, aprender a confiar nela É porque é mesma de novo. natural, o Então, outro, ele tudo acaba chega alterando pra na vida da gente já pessoa. com a solução, né? Mas essa solução que a pessoa fala, está acontecendo isso comigo por conta disso e disso. Às vezes ela já vem com esse argumento, mas esse argumento ele é muito consciente, é coisa daqueles 10% ali que a gente traz, né? Mas 90% das vezes a solução ela Que está tá no na nível que a gente não mente, acessa. exato. Então, aquilo que você chega achando que é, na grande maioria das vezes não é. Não é o problema. É a... Ele é Exato. só a base, ele é só a ponta do iceberg, literalmente.
E o resto tá tudo muito mais ali profundo e precisa de rever, precisa de olhar mesmo isso de uma forma mais profunda para ressignificar, porque senão fica repetindo ciclos, padrões. Entra numa empresa, não gosta, briga, não sei o quê, sai da empresa achando que o problema é da E empresa, cai naquele papel de vítima, entra em rodando em outro, tem os mesmos círculos, é bem desafios e isso. fica ali, E, rodando murro e e ponta faca além o resto da vida de usar inteira. com as pessoas, Tati, assim, a técnica Uhum. para você, o que que ela mais te beneficiou na sua vida? Tudo, né? Na verdade. Eu não gosto de só dizer que foi só o Theta Healing que me ajudou, porque eu sou uma pessoa que misturo muita coisa na minha vida, né? Então eu estudo muito de quântica, eu passo com terapia convencional também, que foi muito importante sempre no meu processo, mas o Theta Healing para minha vida mudou a forma como eu me relaciono comigo mesma e com as pessoas. Porque hoje eu não decido mais as coisas só com a minha mente racional. Eu sempre tenho que me conectar de novo comigo e sentir se é aquilo que faz sentido. É, enfim, absolutamente a forma, o que eu tenho hoje na minha vida, o que eu construí hoje na minha vida, os cursos que eu dou, as mentorias, tudo que eu tenho na minha vida é por conta do Theta Healing, ele é a minha base, né? Então, assim, pessoalmente, realmente minha vida mudou, se transformou para muito melhor. Obviamente, foi o que eu falei, agregando outras coisas, porque somos seres em processo de desenvolvimento e que a gente precisa de outras ferramentas, muitas vezes, né, para acessar o que a gente precisa, mas o Theta Healing é a minha base, literalmente, para essa transformação que eu tive de 2020, que eu comecei a atender ali, fazer os maiores atendimentos até hoje, que é 2023, foi esse salto quântico absurdo que eu dei na minha vida e que ele foi realmente a base para tudo, né? E aí, óbvio, que aí eu fui complementando com cocriação, com manifestação, e hoje eu consigo ter o meu próprio método, que eu uso do Theta ali como base, para fazer com que as pessoas também consigam chegar nesse processo, né? Eu uso do Theta para acessar o subconsciente, para alterar crenças, tirar ali a origem, mas fazer com que ela, a Uhum. partir disso, E, consiga co-criar e Tati, criar assim, né, mesmo de as tudo coisas que ela isso, né, quer, que né? você Então, falou, é você é bem uma isso. pessoa que agrega outras coisas, gosta sempre de estudar essa linha de conhecimento. Depois que você estudou tudo isso até hoje, né, como que você trouxe tudo isso hoje para a sua vida, né? O que que você tá, como que você está atuando hoje com tudo aquilo que você já estudou, mais o Theta Healing? O Theta Healing virou minha base de trabalho, né? Eu antes trabalhava como marketing empresa em CLT e hoje eu atendo como terapeuta de Theta Healing, enfim, dou cursos, dou mentorias, dou rituais e ele é a minha base de tudo. Então hoje eu tenho né, o estilo de vida que eu tenho e tudo que eu tenho, eu decidi colocar minha energia e toda a minha capacidade, né, toda minha entrega por conta do Theta Healing. Então, não sei se é exatamente isso que você está me perguntando, mas é isso. Ele é minha base. Ele é a ferramenta, a principal ferramenta que eu trabalho Uhum. hoje. Então, eu acredito que Também. essa é a principal Assim, transformação e que ele me dentro trouxe. Não disso sei se é tudo, isso que no você me que você perguntou, se mas se não foi, especializou? eu me especializei muito em manifestação e cocriação, que sempre foi o que eu amei desde sempre, né? Enfim, eu lembro que antes mesmo de eu começar a trabalhar com Theta Healing, eu já tinha ali meus rituaizinhos, eu já estudava muito sobre neuroplasticidade, sobre como a gente consegue acessar a vida que a gente quer mudando a nossa mente. Isso já estava ali muito implícito na minha vida, já era do meu perfil. Mas é óbvio que com a técnica, né, eu comecei a perceber que era muito mais profundo, eu consegui fazer alteração a um nível, a um nível do subconsciente, né, a um nível racional ali do negócio para conseguir alterar. Então, o meu foco hoje em dia é completamente fazer com que as pessoas consigam manifestar, literalmente, na vida delas e atrair aquilo que elas desejam para a vida delas. Então, é completamente esse meu foco, é ajudar as pessoas nesse processo de desenvolvimento a se reconectar com elas mesmas e Uhum. conseguir manifestar a vida que elas Legal. desejam, E né, para a vida desde assim, delas desde ali que eu no te nível conhecia, você sempre geral da teve sempre coisa. essa energia, né, de
de ir para frente, das coisas que, né, vamos fazer acontecer, essa energia de vamos lá, nessa coisa bem de manifestação, né, vamos fazer acontecer. Mas explica aqui para o pessoal que às vezes é leigo e, né, nunca ouviu falar em manifestação, em cocriação, o que que é isso? Tá. Eu acho que o principal desafio que as pessoas têm é entender qual é a diferença, né, entre cocriação e manifestação. A cocriação, ela é o processo. Pensa que você está num todo, você está imerso aqui na energia do universo. Você, esse todo, está tudo junto. Então você precisa dessa energia inteligente e ela precisa de você. Então você cocria, cria junto com essa energia como um todo o que você quer. Né? E como que você faz isso? Mudando a sua mente, entendendo aquilo que você quer, ganhando clareza, ganhando autoconfiança. Você vai criando para manifestar. O processo de manifestar é o processo de tornar físico a coisa, né? Então, aqui, uma pessoa, para criar esse copo, onde ela precisou entender que precisaria de um lugar para beber água, que as pessoas precisariam de um lugar para beber água, e aí ela primeiro passa pela mente, e aí ela consegue realmente manifestar. Então, tudo na nossa vida primeiro passa pela mente, para você conseguir depois tornar o negócio sólido, manifestado na Terra. A manifestação é a criação do negócio, né? Da essência. E aí pode se manifestar como coisas boas ou coisas ruins. Então, por exemplo, eu fico doenças psicossomáticas. Você fica muito tempo ali focando em uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa. Essa coisa gera o quê? Às vezes uma doença autoimune, uma dor de estômago, qualquer coisa. Por quê? Porque você mentalizou muito alguma coisa que te fez, que te gerou aquele gatilho e vai fazer com que você manifeste no seu corpo uma doença. Então, o processo de manifestar, ele pode ser muito positivo, muito lindo, mas ele pode ser negativo, depende ali da forma como você está lidando com a sua Igual você mente. falou, Então, né? Tudo a começa manifestação é basicamente né, no isso. pensamento. Por isso, a questão do orar e vigiar, e que está até na Bíblia, né, gente, é muito importante. Né? Essa questão de tomar cuidado com o que a gente pensa, porque tudo começa ali. Do pensamento, a gente vai para as palavras, e das palavras, aquilo vai se tornando ali algo material mesmo, físico, seja no nosso corpo, seja na nossa vida. Então, a gente tem também que tomar muito cuidado com o nosso pensamento, né? Que começa tudo ali. Exato. Mas assim, o que eu gosto de trazer é, às vezes a pessoa ela não está tendo consciência que ela tá pensando alguma coisa que vai trazer para ela algo negativo. Ela está ali vivendo o que foi imposto para ela. E por quê? Porque a nossa mente racional, esses 10%, é muito pequeno. Então ele acessa o tempo inteiro a mente inconsciente, o subconsciente, para entender a raiz. E aí ela traz para a mente racional o que precisa, né? Então, às vezes, se ela sempre se colocou num lugar de vítima, ela sempre se sentiu muito rejeitado, ou ela sempre se sentiu menos, a mente vai acessar o subconsciente, vai trazer essa verdade absoluta para ela, que são as crenças, né? E ela vai automaticamente pensar nisso. Então, realmente, só controlar a mente, às vezes, não é algo que a gente consegue fazer com uma facilidade, porque está muito mais Exatamente. profundo. E Ô, por isso que a Tati, e gente precisa assim, de né, acessar, com todo sabe, esse esse lugar. trabalho hoje seu de cocriação e manifestação na vida das pessoas, tem aí, né, algum relato, coisas assim que aconteceram na vida dos clientes, alguma coisa que você pode contar para a gente? Nossa, tem muitos, Flá, muitos. Eu até, assim, tem alguns que não Hum, tem como eu gravar, ou enfim, porque falam durante a sessão, ou, né, mas a maior parte das pessoas que me mandam textos, enfim, ou vídeos, relatos, eu acabo colocando ali depois, quem quiser, até confiram dentro ali do Instagram, que eu coloco depoimentos, são muitos. Mas, assim, um dos mais marcantes, tiveram alguns marcantes. Um deles foi uma pessoa específica que chegou para fez o alinhamento energético comigo, que é um alinhamento, eu uno do Theta Healing mais o poder da manifestação para a gente criar ali especificamente um recorte da vida dela que esteja com um desafio, né? Então a pessoa queria fazer um alinhamento do momento de vida. Ela queria morar em Bali especificamente, queria fazer uma alteração ali, e ela estava há 8 anos sem se uhum. relacionar com ninguém. E aí isso faz uns 2 anos já, essa sessão. Faz uns 2 anos. E foi muito marcante para mim na época, porque aí a gente fez o entendimento ali do que estava
segurando a vida dela. Na verdade, financeiramente, ela já não tinha mais desafio, ela poderia ir para lá. Ela queria mais, era realmente alinhar e ter certeza do que ela queria. E aí, quando a gente fez a sessão, a gente acessou um lugar de relacionamento amoroso. Só que era tão dolorido para ela isso que ela não tinha nem chegado a falar para mim durante a sessão. E aí, antes da sessão, e aí durante ali o processo, eu falei para ela, eu falei, olha, eu tô enxergando, a gente tá vendo aqui que você tem algumas questões com relação à sua área amorosa. A gente pode fazer esses destraves também. E aí a gente foi cavando ali. E chegou um momento que ela se sentia, ela pensava, né, inconscientemente, que se ela estivesse numa relação amorosa, ela não ia progredir e prosperar financeiramente. E aí a gente fez a alteração disso, acabou a sessão, a gente fez o ritual de manifestação, que eu faço ali depois do alinhamento. E eu acho que foram 2 meses depois, ela acabou começando a ficar com uma pessoa, namoraram, agora estão noivos e já assim, estão noivos, mas morando junto, viajando e fazendo várias coisas juntos. Então, esse foi muito emblemático e essa pessoa depois continuou fazendo sessões comigo, sempre porque, enfim, né, outras questões da vida, e a gente sempre reforçava o quanto que realmente foi muito potente. E ela sempre me fala, falou, Tati, aquela sessão mudou a minha vida, foi tipo divisor de águas, porque eu nem sabia que eu queria um relacionamento tão bom quanto, assim, tava tão dolorido que ela preferiria dizer que ela nem queria. E na verdade ela queria. Então foi ressignificado a um nível tão profundo e foi muito forte, assim, realmente. Então, não é sempre, tá? Eu gosto de trazer isso para as pessoas. Não é sempre que a gente consegue, na verdade, quase nunca a gente consegue resolver tudo em uma sessão. Isso foi um exemplo, assim, muito pontual mesmo. Mas na maior parte das vezes a gente precisa de mais tempo. As pessoas não podem ter essa urgência, esse imediatismo, né, de querer as coisas ali no tempo delas. Então, é um processo terapêutico. Não existe milagre, nada disso, né? A gente está acessando ali lugares que vão fazer você realmente se conhecer mais e automaticamente ressignificar. Mas esse, para mim, foi muito emblemático. E teve uma também que foi muito boa, também faz bastante tempo, foi mais ou menos nessa mesma época, uns 2 anos atrás. Em São Paulo, ela tava grávida e tava muito forte aquela depressão da gravidez. E eu lembro que nem foi ela que me procurou, foi a amiga dela que trabalhava com ela, já tinha feito sessão comigo e falou: eu vou dar de presente para minha amiga porque ela tá precisando. E aí eu atendi ela pessoalmente, porque ela não queria nem usar o celular, era assim, um quadro bem que eu quase nunca faço. Abri essa sessão, fui lá, atendi ela e, enfim, e ela melhorou muito, muito depois desse atendimento. Ela voltou a trabalhar, ela falou, Tati, eu sinto o cheiro das coisas de novo, eu sinto cor, eu vejo cor nas coisas de novo que eu não via mais. E aí eu também sempre gosto de falar, ela saiu disso, realmente em uma sessão, não é sempre que isso vai acontecer. Não é sempre, vai depender muito de cada pessoa, né? Como qualquer coisa na nossa vida. Quando a gente está passando por um tratamento médico, cada corpo responde de uma forma. Mas nesses 2 casos foram muito pontuais, que uma sessão deu muito resultado para coisas muito fortes, né? Uma de relacionamento e outra de depressão, mas às vezes é um processinho aí um pouquinho mais demorado, mas que sempre dá certo. Eu tenho muita confiança. Nunca chegou uma cliente para mim e falou, Tati, cheguei para conversar para resolver com você tal coisa e nada resolveu. Isso nunca aconteceu, muito pelo contrário. Então, é isso, eu sinto bastante essa melhora, assim, nas pessoas em todos os níveis, né? Gente que fez transição de carreira, que começou a trabalhar como influencer, que queria e conseguiu manifestar. Pessoas que saiu de emprego de CLT para abrir a própria empresa e hoje está super faturando bem mais, também conseguiu manifestar. Mas muitos depoimentos. Pessoa que estava desempregada, super triste, abriu empresa e hoje é uma das empresas que mais fatura em Campinas, que é a Nath, que eu até posso falar o nome dela aqui, porque ela já se expôs, já fez vídeo falando sobre isso. E aí hoje também Sim, super que acompanha, legal. tá dentro do Cocri. Então Gente, é né? muito Eu, forte. inclusive, né? Eu já passei por algumas sessões com a Tati também. A Tati tem uma leitura incrível, né? E tanto que antes de eu descobrir que estava grávida, né? Antes de engravidar, né? Eu fiz uma atendimento com ela. É verdade. Ela falou assim para mim, amiga, você tá pensando em engravidar, alguma coisa assim? Eu falei, não. Ela falou, então fique esperta, porque eu tô vendo criança no seu campo. Mas e ainda falou até o sexo. Ainda E, gente, não deu falei um que era mês, eu menino, estava né? grávida. E olha que, assim, isso é uma coisa que nunca passou na minha cabeça, né? Então, Já foram 9 grávidas, amiga, que eu previ. Eu tenho ela até tem. assim, eu tenho muito cuidado quando eu falo, sabe? Porque eu sei que
falo, super pensando. Pode Algumas eu já tô conversar, atendendo, eu já né? sei Não que a precisa nem pessoa tá entrar grávida, na ela ainda não técnica. sabe. E Então, a gente eu gosto consegue das descobrir. leituras e das sessões com a Tati. Uhum. E assim, né, Ai, você que obrigada, se deu tão amiga. bem com essa técnica, com essa ferramenta, além de tudo que você já estudou, o que que você fala para as pessoas que estão nesse caminho de busca de autoconhecimento, autotransformação, as pessoas que estão buscando isso? O que que você fala sobre o Theta Healing? Você indica, dá o seu conselho aí para essas pessoas. Não desista desse processo, porque autoconhecimento não significa que é um mar de rosas que você vai entrar e vai ficar nadando ali. Às vezes você acessa lugares muito desafiadores para todo mundo, né? Eu conto sobre esses meus relatos como, né? Eu contando os pontos de vitória, mas tiveram muitos momentos desafiadores, porque você vai acessar lugares que às vezes vai doer. Só que precisa olhar para eles para poder ressignificar, porque não é porque você não olha que ele não existe. Significa, se você não, né, passa o pano e deixa a poeira ali embaixo do tapete, ele vai continuar existindo e vai continuar te incomodando, só que você não quer, prefere não mexer. Então, o Theta Healing, eu acredito, assim, para quem está pensando em fazer o curso que vai ter agora com a Flá, eu indico demais fazer, porque realmente é uma técnica que vai te ajudar a Uhum. se desenvolver como pessoa. Entende? Não que você vai precisar trabalhar com isso, ou enfim. Eu também não era a minha intenção. Não era. Acabou se tornando. Mas a minha intenção no momento era realmente fazer por mim mesma, fazer porque eu queria. Eu lembro que eu tinha uma pessoa específica da minha família que eu queria muito ajudar também. Eu falei, eu acho que eu vou conseguir aplicar nela algumas coisas ali, vai ser legal aquela coisa. E aí depois eu percebi que era muito mais por mim mesma, porque eu queria me conhecer. Então foi um processo terapêutico meu comigo mesma. E eu acredito que o Theta ele tem muito essa potência, né? Porque você acessa realmente lugares muito profundos ali em si mesma. E você não tem como passar para o outro aquilo que você não tem em você mesma, né? Então eu precisei de encher meu próprio copo, de me sentir bem, de me sentir autoconfiante, de ter certeza do que eu queria para minha vida para conseguir passar para as pessoas. Então eu acredito que é isso. Isso vale para tudo na vida, né, gente? Tudo que a gente relação. A gente não consegue estar ali numa relação amorosa se você não está bem com você mesma. Profissional, você não consegue entregar o que você quer se você não está confiando nisso. Então, o Theta Healing, ele tem essa potência de conseguir resgatar essa autoconfiança, sabe? De você conseguir se olhar de novo e enxergar ali quais são as suas potencialidades. É bem forte. Eu super aconselho a fazerem o curso. Tem clientes, inclusive, que termina a sessão comigo e fala, Tati, pelo amor de Deus, onde eu faço um curso disso? Porque eu amei. Então, tem gente que sai disso e me pergunta, porque realmente eu super aconselho. Quem Que tiver legal. vontade de se E aprofundar mais o na bom do técnica, curso é é isso, né? muito Tem potente. muitas pessoas que acham que serve para trabalhar como terapeuta. E não. Você pode ser, igual a gente estava conversando na live de ontem, você pode ser uma bancária, pode ser a profissão que você tiver. O Theta Healing, ele é muito mais para você em primeiro lugar. O trabalhar com ela é uma consequência, igual foi aí na vida da, né? Porque é uma ferramenta que você empodera dela para olhar para você, ressignificar as coisas que estão lá no seu inconsciente. Eu gosto até muito dessa figurinha aqui, ó. Né? Aqui é a ponta do iceberg que a gente tem consciente. Tudo que está na nossa mente inconsciente, subconsciente está aqui. E é ali que esse lugar, que essa ferramenta ajuda você a acessar. Né? Até a raiz mesmo, né? Que é aquilo que a Tati falou para vocês. Uhum. Então, mais maravilhoso. Não, eu super aconselho. Eu acredito que o Theta Healing ele é muito, é, ele é uma ferramenta muito poderosa e que te traz acesso a conhecer mais, não a só a si mesma, mas também a esse todo, ao universo de uma forma mais potente, né? Lembrando, Então, gente, que o Theta gosto Healing hoje é uma demais ferramenta mesmo. que está expandindo demais, né, em todo o mundo. Já está em mais de 180 países. É uma técnica canalizada por uma norte-americana chamada Vaiana Stable. Né, eu gostei tanto da ferramenta que logo eu fui atrás de ser instrutora porque eu queria ensinar todo mundo. Eu pensava, gente, as pessoas precisam conhecer isso, as pessoas precisam levar isso para a própria vida. Eu quero ensinar as pessoas. E Uhum. isso, Eu quero saber se dúvidas. quem tá aqui também tem dúvidas, gente. Me contem, mandem aqui.
interajam com a gente. O que que vocês estão achando e o que que Isso. vocês pensam Escreve aqui sobre o as Theta dúvidas Healing. Quem aqui já práticas, conhecia a se técnica, né? quiserem em relação ao Theta Healing, sobre manifestação, sonhos, desejos. Aproveitem esse momento aqui que a gente Exato. consegue ter uma proximidade um pouquinho maior e conversar um pouco mais. Mas sim, então, enfim, enquanto pessoas sentem demanda ou não, a gente continua, amiga. Mas é isso, eu tenho um carinho imenso pelo Theta, porque ele é uma ferramenta diferente de outras. Né? Cada uma tem a sua potencialidade, mas o Theta ele realmente tem ali algo que faz realmente puxar, bater o tapete, sobe essa poeira e você ganha consciência do que é aquilo e Não, você já ressignifica, não sai doído da sessão. Você não sai, leve. tipo, dolorido, né? Machucado. Você sai curado, você sai ressignificado, você sai leve. Então, apenas Exatamente. façam. Nunca Eu fizeram? recebo Façam, muita porque vale muito a pergunta, pena. assim, inclusive foi uma pergunta de ontem que pode ser uma dúvida das pessoas que estão aqui, uma dúvida assim. O Teta Healing tem relação com o espiritismo, né? Isso é uma dúvida muito frequente. É assim, gente, o Teta Healing não tem vínculo religioso nenhum, né? Ele trabalha com a física quântica, trabalha com energia, né? E nós somos energia, tudo é energia, o universo é energia. Então, a gente usa a ferramenta para trabalhar tanto nos níveis físico, emocional e espiritual, mas não o espiritual no sentido religioso. É o espiritual no sentido de energia, né? Tá muito de explicar isso aqui. Não tem vínculo religioso. Uhum. Porque, na verdade, as religiões nada mais são uma forma de que, né, que o ser humano se encontrou para enxergar ali de uma forma um pouquinho mais redondinha o que ele acredita. Mas a espiritualidade, né, a energia é esse todo. E aí cada um vai colocando ali, blocando do formato que prefere. Então tem o Teta Healing, ele não teria como estar vinculado a uma religião, porque ele é esse todo. É você acessar você mesmo, acessar a energia. É esse todo aqui funcionando, né? Você canalizando a energia daqui para cá. Então, não teria como realmente blocar ele numa religião, né? E a gente recebeu duas perguntas aqui. Não, uma, a Mari falando que já fez o básico avançado, muitas chaves virando por aqui, então você sabe, né? O quanto que é babado, maravilhoso. E a Moni perguntou como que eu vejo o campo através do Theta. É uma das primeiras ferramentas que você aprende quando você entra no curso, fazer a leitura de campo da pessoa que você está trabalhando, né? Eu não sei como que funciona, mas pelo menos para mim foi uma das primeiras técnicas. Então, você tá ali num estado onde você se conecta com a energia da outra pessoa. Ela tem que te autorizar, isso é importante dizer. Porque às vezes a pessoa que tá fora acha, então vou ler energia do crush, vou ler energia do. Não. A pessoa tem que te autorizar, a não ser em casos muito específicos, que é bebê, que não fala, planta, animais, que aí você tem um outro formato, que seria um pouco mais aqui complicado de explicar, mas para as pessoas que você está atendendo, ela tem que te autorizar. Então, você pergunta para ela em sessão: você me autoriza a fazer uma leitura do seu campo de energia? E a pessoa autorizando, você acessa o campo dela e você começa a ver ali o que está acontecendo no campo dela. Às vezes você sente no seu campo físico algumas coisas, você consegue realmente enxergar algumas coisas. Depende muito do seu nível de intuição também, mas a técnica em si, ela já te faz ter esse E contato com a essa energia da imagem, pessoa. gente, não Então, é que você é vai ver um basicamente telão isso. na sua frente. Não, não é isso. Pelo menos para mim é assim. Vem na minha tela mental. A gente, na sessão, a gente fica ali de olhos fechados para a gente conseguir concentrar e entrar em contato ali com o campo da pessoa, né? Então, vai vindo imagens na minha tela mental e conforme aquelas imagens vão vindo, a gente vai falando para a pessoa, ó, tá vindo isso faz sentido para você? A gente vai ali trocando isso. Então, é isso, é uma coisa muito natural, né? Trocando, Às né? vezes, vem, para mim, vem essa tela mental, para você. Sim. Mas é num estado de intuição, você começa a visualizar ali. Parece dar um pouco de pensamento, parece que você está pensando, sabe? Mas você é mais forte que isso um pouco. Você vai sentir no seu corpo muitas vezes. Então é mais ou menos assim. E não é estilo reiki, é bem diferente, na É, verdade. O reiki,
ele tem uma potência mais de cura física, né? De você, a pessoa ali deitada, ela passando e alinhando os chakras, é um outro tipo de acesso à energia. O Theta, ele é mesmo de acessar o subconsciente, a conversa. Por isso que tem a troca, a conversa, né? O reiki, a pessoa tá ali deitada recebendo o reiki. O Theta Healing não, ele tem essa troca mesmo aqui, eu com você. Vamos supor que você esteja fazendo sessão comigo. Eu te perguntando, ou quando eu estou fazendo em grupo, eu passando para o grupo aquilo que eles precisam absorver, né? Os downloads de sentimento, porque a gente. O que no Teto a gente faz? Leituras, a gente faz downloads de sentimentos, a gente faz troca de crenças, a gente faz conversa com o eu superior, conversa com os guias, conversa com entidades, com pessoas que já se foram. A gente consegue fazer leitura de futuro, não sei se eu já falei, mas enfim. Fazer leitura, né? Conversar Enfim, com o anjo de tem... guarda da Oi? pessoa, trazer algum. Fazer limpeza do campo, tirar anjos errantes De... e caídos, né? Que são os obsessores, algumas vezes. Fazer fazer limpeza da casa, limpeza de fractais em coisas que estão com a gente, divórcio energético. Então, dentro da mesma técnica, A você Mone faz falando muitas aqui. coisas, Nada é por entende? Não é uma acaso, viu, coisa Mone? só. Mas sempre creio já a sincronicidade da vida, Nada é por exatamente, né? A gente acaso. sempre recebe aquilo que a gente está em sintonia. De repente é algo que você já está buscando, né? Você já está entrando nessa sintonia e você não caiu aqui. É isso, gente. Mais alguma a Mari falou, né? De desafiador Totalmente. explicar isso. É, realmente, numa live aberta é desafiador explicar, né? Porque existem diversos níveis de crença, de entendimento, de busca. Mas na sessão, quando a gente, né, no curso, quando a gente vai interagindo, parece que tudo é tão natural, tão fluido, que não tem nada de errado. É só sentindo para saber, entende? Não tem como, porque é isso que a Flá falou. Durante o curso você já vai aplicando e quando você vai vendo tá tudo acontecendo. Então não tá, sai da mente racional. Você para de ficar colocando tanta a mente ali, né, no processo e começa realmente a se entregar mais a um outro nível. Então começa a realmente a perceber as alterações que vão acontecendo, porque quando a gente está só com a mente, não adianta alguém chega, vamos supor, alguém se Já foi sente muito o meu feia, caso. vamos supor, né? Ai, me sinto feia. Aí você chega pra pessoa e fala, você é linda. Pode gostar disso, mas ela não vai acreditar profundamente, ela não vai se achar linda só porque você falou. Enquanto que quando você realmente interioriza e começa, né, a se descobrir, começa a realmente entender quais são as origens do porquê que você não se gosta, tudo isso. É essa alteração, é nesse sentido que você realmente ressignifica e muda a forma como você se enxerga, né? A questão da autoimagem. Então, é mais profundo, né? Do que só se a gente ficar falando, é um entendimento básico que você vai ter. Quando você estiver realmente no processo da terapia, do curso, é outro entendimento, porque daí você já está Exatamente. experienciando isso, você já está realmente Pessoal, mais vivendo a alguma técnica. dúvida? Tati, quer colocar aqui, trazer mais alguma coisa, alguma experiência, algo que você lembrou aí para as pessoas? Eu acho que é isso, na verdade. Eu gosto muito de trazer para as pessoas assim, tenham muita vontade nessa vida de se conhecer, porque isso transforma a forma como você vai viver essa jornada. A gente está aqui há um tempo muito curto, tudo pode acontecer num piscar de olhos. Então, se você hoje está vivendo alguma coisa que está te trazendo infelicidade, seja na sua área profissional, seja na sua vida amorosa, seja você com você mesma, você não se gosta, busca por se conhecer mais, busca por se realmente se reconectar com a sua essência. Porque essa jornada ela é muito breve e quanto mais você estiver conectada com aquilo que você veio para fazer aqui, mais proveito você vai ter disso, sabe? Você vai parar de desperdiçar sua energia com coisas que não faz sentido. Então, o Teta, ele realmente é uma ferramenta que pode te ajudar muito com esse processo, ele pode te ajudar muito com esse autoentendimento. E eu tenho muita certeza, assim, muito carinho pela técnica, porque realmente eu sinto, assim, uma melhora
primeiro, obviamente, na minha vida, mas na vida de muita gente que passou comigo, que passou pelo Cocri, que eu tenho Nossa, o Cocri é muito potente e ele usa muito do Theta. Então, assim, realmente, busquem por se conhecer. Às vezes a gente investe muito dinheiro em cursos técnicos, vai lá, faz faculdade, depois fica mais 2 anos em pós, aí depois faz mais isso. E não consegue sentir felicidade, que é o mínimo, né, da gente sentir. A gente tem que se sentir bem com aquilo que a gente está fazendo. E por que que não sente? Porque tá ali com a falta, da falta de si mesma, né? E a gente fica buscando aprovação isso dos outros, fica buscando Sim. aprovação do Esse externo o tempo método, inteiro. gente, CoCri, é E uma essa conta metodologia nunca da fecha. Tati, né? Ela se especializou muito nesse trabalho de cocriação e manifestação. Então, se você aí tem um sonho, tem um desejo, tem algo que você deseja realizar e percebe que você está sempre patinando, aquilo está travado e o negócio não vai, não vai, não vai, da Tati, chama ela lá no direct e ela vai dar aí um caminho. É muito forte. É muito forte, gente. Quem passa pelo Cocri nunca mais é a mesma pessoa. Eu tenho, nossa, uma certeza disso tão forte, não só eu, mas todo mundo que passa, que me manda depoimento, que são muitas pessoas que já estão dentro do Cocri. É muito, muito poderoso mesmo. É um programa de desenvolvimento, né? E que é acessível, o que hoje em dia está muito difícil, né? As pessoas falam, mas não tem como fazer muito terapia toda semana e tal. Então, preocupe-se em entrar em alguma coisa que nesse momento você pode para se desenvolver e aí começar a ganhar mais abundância e entrar depois. Então, por exemplo, o curso do Theta Healing, fazer um Theta Healing, fazer um curso de, enfim, e se aprofundando em você mesmo, porque isso vai mudar E não o seu espera, né, olhar gente? Porque às vezes enquanto muitas ser pessoas humano ficam aqui assim, na porque eu Terra. preciso juntar um dinheiro, eu preciso. Fica sempre com as desculpas, né, os empecilhos para não dar o primeiro passo. É o que a gente fala, né? Assim, quando você quer alguma coisa, dê o primeiro passo. Porque o como, o universo dá um jeito de trazer para você. Então, entre em contato com o seu coração. O que que você deseja? Você deseja fazer um curso, né? Uma mentoria? Ou um curso, por exemplo, a mentoria do Cocri com a Tati, ou um curso de Teta Healing comigo? Se você deseja realmente fazer isso, então dê o primeiro passo. O restante, o universo vai conspirando ali ao seu favor, né? Então, não culpas, porque a desculpa, ela vai sempre deixando você numa zona de Sempre. estagnação e você nunca vai fazer nada por si. Então a gente precisa dar o primeiro passo que o universo ajuda a gente com os demais. Eu há 2 anos, muito mais, né? 3 e pouco, que eu fiz o primeiro curso de Theta Healing, eu tava trabalhando ali como CLT, eu não tinha um super dinheiro ainda, sabe? Eu falei, eu vou investir, porque, né, um valor alto, na época era um valor ali, enfim, era mais, quase que a metade do meu salário da época. Eu falei, eu vou investir nesse curso. E mesmo assim eu quis investir. Eu lembro que foi assim, alguma coisa que eu realmente decidi fazer e fiz. E olha a transformação que minha vida deu. Então, às vezes, a gente fica muito se preocupando sabe, com o mínimo, com é isso e aquilo, mas é algo que vai te transformar, que vai te trazer mais abundância, que é um investimento em você mesma, então vale a pena. Sempre coloque isso na balança, tá? É muito maior do que o investimento financeiro, ele é uma parte do quanto que você vai receber de volta, sabe? Então, realmente, pensem sempre, todas as vezes que vocês forem colocar investimento, não só de energia, mas de tempo, de disposição, mesmo em alguma coisa, isso vai me agregar? Então, eu vou evoluir, eu vou expandir, então vale a pena. Tudo que vem com essa resposta de sim, eu acho que vale a pena muito, Foi o assim, que sabe? você Então, fez. No momento que você realmente, tomou a façam decisão, essa né? autoanálise. E olha onde você chegou. Então, a decisão é o primeiro passo, né? E isso só cabe a cada um de nós, né? Gente, isso assim, então de 16 a 18 de Exato. É setembro, eu vou isso. dar o primeiro curso, né? O primeiro nível do Theta Healing, que é o DNA básico. Se você entrar, eu tenho certeza que você não vai querer sair mais. O bichinho, quando pica, né, no autoconhecimento, a gente, né, a gente empolga e a gente quer ir em busca cada vez mais. E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, né? Se alguém também tiver interesse em cocriar, manifestar, procurar, também vocês não vão se arrepender, eu tenho certeza disso. E Sim, sim.
Eu garanto que, com certeza, quem entrar nesse curso de Theta Healing com a Flá vai se sentir muito preenchido, vai gostar muito. Uhum. E é isso. Apenas façam, gente. É muito bom mesmo. E aproveitem essa, já que estamos falando de manifestação, amanhã a gente vai ter uma lua cheia super potente, manifestando, que vai ser muito bom para manifestar. E, enfim, quem quiser me manda um DM, porque já tem um grupinho formado que eu vou postar uma meditação específica para isso de graça, para todo mundo que quiser entrar lá. Então vai ser muito bom. E aí já começa a se conectar um pouco com a Vai ter aí técnica, com a meditação de um teta que você vai sabor poder fazer. que é Vai o ser muito Theta forte. Healing, né, Tati? Tá bem? É isso aí, gente. Gratidão por quem ficou Sim, aqui até é agora. isso. Gratidão pelos que vão assistir depois. Amiga, muito obrigada aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Legal. Que horas é aí, Tati? Aqui é quase 2. Eu que agradeço. 5h55, então a Tati, a gente mora num lugar Aqui são maravilhoso, na beira da 5h55. praia, lá em Portugal, manifestou isso na vida dela, tá aí super feliz, né, realizada com a vida que ela tem hoje. E então é isso que essa ferramenta pode trazer para nós, tá? Quem tiver dúvida, chama ela no direct. Aqui eu vou deixar a live salva, vou deixar o arroba dela para quem quiser falar com ela, tá bom? E quem quiser falar comigo também sobre o curso, só me chamar aqui no direct. Amiga, Arrasou, amiga. Muito obrigada. Gratidão a todos e todas que ficaram aqui hoje, que tiveram esse momento e que resolveram, né, agregar um pouquinho mais aí na jornada de vocês e ter esse conhecimento, porque conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente, né? A gente, quanto mais a tá? gente expande, tem conhecimento, mais todo o resto expande junto. Então, é Beijo, isso. tchau. Tchau, tchau. Gratidão. Até mais.